público e de qualidade para a população e para os seus funcionários. Muito obrigado, Amanda, e passo imediatamente a palavra ao senhor Ribamar da Silva Passos, dirigente de Relações Sindicais da Intersindical. Bom dia, deputado Glauber Braga. Um minuto só, Ribamar. Queria pedir ao deputado Vicentinho que pudesse presidir aqui por alguns momentos a nossa sessão, por favor. Por favor, Ribamar. Bom dia, deputado Glauber Braga, deputado Leonardo Monteiro, em nome da companheira Amanda, que está representando aqui a CUT Nacional, cumprimentar todos os nossos colegas dirigentes sindicais que estão aqui presentes acompanhando esse debate. Para nós, da Intersindical, sou dirigente licenciado da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, nós vemos com uma preocupação muito grande quando a empresa, na calada da noite, ela reúne a sua diretoria executiva e deixa de fora ainda aqueles dirigentes que foram eleitos pelos trabalhadores, porque no Conselho de Administração da empresa, há trabalhadores que foram eleitos para acompanhar as reuniões da direção da empresa. E esses trabalhadores são deixados de fora dessa reunião para discutir a demissão de nada mais, nada menos que 5.000 trabalhadores, 5.300 trabalhadores que exercem as suas atividades em agência dos Correios, que para a atual direção dos Correios, essas agências não interessam mais. Elas representam prejuízos para a empresa, E nós sabemos que os Correios hoje, eles são uma empresa tão lucrativa quanto é a Petrobras, dadas as diferenças de áreas de atuação. A Petrobras atua, na exploração do petróleo e nós atuamos na entrega, na distribuição de correspondências. Então, se a gente for olhar os números dos Correios, por exemplo, nós vamos ver que não há motivos para dizer que o Correio está tendo prejuízos. Primeiro porque, entre 2011 e 2013, foram transferidos indevidamente mais de 4 bilhões para o governo federal. Uma empresa que dá prejuízo, ela não transfere dividendos, ela pede. Então, se o Correio estivesse dando prejuízo nesse período, a direção dos Correios não teriam transferido recursos para o governo federal. Ela teria requerido do governo federal que repassasse para os cofres da empresa, para que fosse adequado à sua rede de atividades, tanto de distribuição quanto de coletas. Mas não, o Correio repassou para o governo federal mais de 4 bilhões. Então, essa empresa não está dando prejuízo. Por outro lado, no ano de 2017, os Correios entregaram mais de 6 milhões de provas do Enem. Essas provas não foram entregues gratuitamente pelo Correio. Ela teve um custo para o INEP. E esse dinheiro veio para os cofres do Correio. O que nós temos que saber nos Correios é para onde está indo o lucro da empresa. Para onde está sendo desviado o dinheiro que entra nos Correios. No ano de 2017 também foram distribuídos mais de 150 milhões de livros didáticos, que é o convênio que o governo federal tem para a distribuição dos livros didáticos a nível nacional, em mais de 5.000 municípios. Então, para onde foi o dinheiro dos livros didáticos que foram distribuídos pela empresa de Correios? Então, antes de nós falarmos em fechamento de unidades, em demissão de trabalhadores, nós temos que ver o que está acontecendo. Não será a hora de remanejar quem está na direção da empresa, de fazer uma mudança em quem está cuidando das finanças da empresa, porque, de fato, não está sabendo trabalhar com as finanças da empresa. Primeiro, porque passa indevidamente recursos que eram para ser otimizado o sistema de distribuição, o sistema de coleta, que era para ser otimizado o sistema de plano de saúde, que é uma outra discussão também, deputado, que nós queremos trazer para essa casa, que é a situação do plano de saúde dos trabalhadores dos Correios, em que a empresa alegava o seu prejuízo, porque o plano de saúde dos Correios estava sobrecarregando os cofres da empresa. Plano de saúde que atende os funcionários e os seus familiares. Então, é interessante nós sabermos que o que está acontecendo hoje no Correio não é prejuízo, é má administração.
O que acontece hoje dentro dos Correios é simplesmente, e aí cabe, né, a cada um fazer a sua análise, mas eu penso dessa forma, que é uma estratégia de quem hoje está na direção dos Correios, de levar o Correio a uma bancarrota, para não ter uma outra alternativa, a não ser privatizar os Correios. O que está acontecendo hoje com os Correios é simplesmente algo para ser levado a essa empresa à privatização. Não é à toa que o fechamento das agências próprias dos Correios, elas se dão exatamente aonde há uma agência terceirizada. Então, por que nós vamos fechar uma agência própria dos Correios, uma agência que traz lucro direto para a empresa, aonde há uma agência terceirizada? Não seria mais fácil remanejar a agência que é terceirizada, que é uma franquia, e manter a agência própria? E outra coisa, são agências que, na maioria dos casos, são prédios próprios dos Correios. Não são aluguéis, são prédios próprios da empresa. Nós temos hoje, por exemplo, o custo médio de um SEDEX nos Correios, ele sai, se você quiser mandar daqui da Câmara dos Deputados, aqui para a sede da Federação Nacional dos Correios, se nós formos mandar uma correspondência SEDEX daqui para ser entregue no final da avenida, é R$ 17,40. Esse é o preço mínimo para ser entregue um SEDEX nos Correios. Para ser entregue uma encomenda nos Correios. E o número de encomendas tem aumentado. Recentemente saiu um vídeo de uma unidade dos Correios, onde as encomendas estavam na chuva, por irresponsabilidade gerencial, porque não havia espaço dentro da unidade para aquelas encomendas serem alocadas, devido à quantidade de encomendas que chegou naquele período, e aquela unidade não comportava aquela quantidade de correspondências, aquela quantidade de encomendas. Então, como que uma empresa dessa pode estar dando prejuízo? E aí eu gostaria de saber do vice-presidente da empresa, que ele explicasse de onde vem o prejuízo que ele diz que a empresa está dando. Que mostra a necessidade de fechamento de unidades, que mostra a necessidade de demissão, porque ele foi claro. Nós não vamos demitir esse ano, claro, porque a lei não permite que haja mais demissões esse ano. As demissões desse ano já encerraram, mas a partir de janeiro a empresa pode voltar a demitir. A partir de janeiro, a empresa pode voltar a fazer o assédio moral dentro das unidades de trabalho, como tem acontecido dia após dia. Nós temos unidades que estão trabalhando com 60% do seu efetivo. E ainda são cobrados para dar conta da entrega das correspondências que entram naquela unidade. Nós temos unidades onde os trabalhadores não conseguem mais trabalhar devido a problemas de saúde. Então eu queria que o vice-presidente, que infelizmente, quando é para se discutir algo concreto nos Correios, o presidente normalmente não aparece, normalmente ele tem um outro compromisso. E aí ele manda alguém que vem, que não tem condições de dar uma resposta concreta para os problemas que são apresentados. Mas nós gostaríamos de saber, nós como os trabalhadores, como representantes dos trabalhadores, nós gostaríamos de saber de onde está vindo o prejuízo dos Correios. Dados os números que foram apontados aqui no ano de 2017. Como que uma empresa dessa, que exerce uma atividade que é praticamente um monopólio, ela consegue dar prejuízo? Será má administração? Será que o ajuste não teria que ser feito exatamente na forma como tem sido administrados os recursos da empresa? Porque para nós trabalhadores, nós já fizemos o impossível para fazer com que essa empresa ela continue sendo reconhecida pela população, pelos seus clientes, como uma empresa pública de qualidade, como uma empresa onde chega o SEDEX na sua mão hoje e você consegue entregar ela no mesmo dia. Mas, infelizmente, o que a empresa aponta para nós é como fez agora recentemente, onde ela solta um memorando, suspendendo o serviço, a entrega dos serviços aos sábados. Onde nós temos aproximadamente 15% do efetivo dos trabalhadores que fazem o trabalho de entrega e distribuição de encomendas aos sábados, e agora a empresa simplesmente quer suspender essa entrega, retirando, em média, R$ 500 do salário do trabalhador, quando ela aumentou agora o plano de saúde em mais de R$ 600 nas costas do trabalhador, que ela reduzia agora mais R$ 500 dos trabalhadores que exercem atividade aos sábados. Como que uma empresa dessa dá prejuízo?
Todo projeto que o Correio tem é simplesmente para afetar o trabalhador. Infelizmente, as direções sucessivas que passaram nessa empresa, ela não apontam uma saída para os problemas que ela diz estar passando, que não seja ataque aos trabalhadores, que não seja retirada de direito dos trabalhadores, que não seja sacrificar ainda mais os trabalhadores que têm um salário médio muito pequeno, enquanto a direção dos Correios, enquanto a alta cúpula da direção da empresa sobrevive com salários ótimos, com salários maravilhosos. Não seria a hora de nós rediscutirmos os altos salários que ganham as direções da empresa? Como era, por exemplo, a PLR, quando nós recebíamos PLR, onde o trabalhador na base recebia em média R$260 e a alta cúpula da empresa R$40 mil. Então é isso que nós temos que discutir no Correio. E aí eu queria que o vice-presidente da empresa, que está representando o nosso presidente aí dos Correios, que ele apresentasse o porquê que a empresa está dizendo que está em déficit, que há prejuízo, sendo que os números apontam coisas diferentes. Agradecer o Ribamar, representando a Intersindical. Nós vamos, em seguida, passar a palavra ao Geraldo Rodrigues, que é da Consulta.